Quando a gente dialoga com a criança, a gente conta então sobre o corpo dela e sobre como o corpo dela, né, ele tem a ver com várias experiências que são positivas, importantes e prazerosas para ela. Né? É com o corpo que a gente brinca, é com o corpo que a gente toma banho, é com o corpo que a gente dorme, é com o corpo que a gente abraça, é do corpo que a gente cuida, que a gente escova o dente, que a gente vai ver quando vai ao médico, a médica saúde, dentista e assim por diante. Então, o corpo é o nosso espaço de brincadeira, é nosso espaço de descanso, é nosso espaço de carinho, é nosso espaço de saúde. E aí a gente fala para a criança sobre direitos, né? Porque ela tem direitos em relação a esse corpo, que é, se alguém quer abraçar essa criança, é importante que ela queira também. Se alguém quer dar um beijo no bochecho dessa criança, é importante que ela queira também. Né? Às vezes as pessoas são meio sem noção e já chegam abraçando, pegando na bochecha, né? E quando alguém precisa tocar o corpinho da criança, por exemplo, uma tia vai ajudar a tomar banho, uma médica vai examinar, é sempre importante que a criança permita, né? Caso essa pessoa adulta diga, eu vou tocar no seu corpo, mas você não pode contar para ninguém, eu vou tocar no seu corpo, mas isso precisa ser um segredo, seja o que essa pessoa adulta falar, sentar no colo, pedir um beijo, pedir para tirar uma parte da roupa, tirar uma parte da roupa dela para você ver. Então, assim, é bom que a criança saiba que tem algumas pessoas adultas que fazem coisas erradas, né? E que a gente, para proteger as crianças e proteger nós mesmos, a gente precisa saber alguns desses erros. Né? A gente sabe que a criança, desde pequena, sabe que tem pessoas adultas que gritam, que agridem, que provocam acidentes, que roubam, que estão associadas a situações que a criança aprende como perigosas. Né? E então a criança pode aprender que tem pessoas adultas que fazem coisas erradas e uma dessas coisas erradas é pedir para tocar o corpo delas e que isso seja um segredo. Né? Se a gente ensina para a criança a dialogar sobre isso, né, tanto as crianças da nossa família, mas também as crianças, se nós atuamos em instituições, se nós atendemos, as crianças do nosso contexto profissional, é assim. Me conta alguém que você confia. Alguém que você conversa quando você está precisando de algum cuidado, que você se sente seguro. Então, caso algum adulto toque em você, é importante você falar com alguém que você confia. Por quê que essa questão do adulto de confiança é importante? Porque eu falei para vocês que muitas vezes a violência acontece na família, acontece em casa. E às vezes a criança conta e as pessoas agem como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem escutado. Ou pior, não acreditam. Falam que a criança está imitando, protegem o agressor. Né? Então, a criança, a escola e outros espaços, outras instituições educativas, instituições de saúde que a criança frequenta, são também espaços de proteção, são também espaços de promoção de direito. Se a gente percebe que uma criança está sofrendo, pode estar sofrendo alguma violência, é a nossa tarefa notificar o Conselho Tutelar, é um dever. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente que nós, profissionais que atuamos com crianças, ao notar que uma violência pode estar acontecendo, violência física, violência psicológica, negligência e violência sexual, em caso, a gente precisa notificar. Notificação não é denúncia. Eu não estou dizendo que está acontecendo. Eu estou dizendo que é importante averiguar o que está acontecendo para proteger o direito dessas crianças. Por isso que a notificação ao Conselho Tutelar é obrigatória, para que possa haver
uma averiguação de como estão as condições de cuidado e dos direitos dela, né? Agora vamos imaginar que eu trabalho com crianças e eu tenho percebido uma mudança no comportamento de uma delas. Ela tá mais quietinha, sendo que ela era de brincar bastante, ela era agitada, ou ela tá muito agitada, muito irritadiça, sendo que ela era mais quietinha, mais calminha. A gente vai percebendo que aquela criança muda. Quando ela faz desenhos, quando ela tá brincando, ela parece estar expressando alguma coisa ali que pode ser um pedido de ajuda. Geralmente a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não imagina o que está acontecendo, mas a gente percebe que aquela criança está diferente, que alguma coisa nela mudou, né? Como que eu converso com essa criança? Eu vou colocar abaixo um vídeo com um exemplo para a gente pensar como que é importante conversar. Mas antes, deixa eu comentar um pouco, tô aqui uma listinha, comentar um pouco as posturas que são importantes. Lembrando, falar sobre é a forma de proteção. Esconder, silenciar, o segredo, fingir que nada está acontecendo não são protetores. Proteger é falar. Como que eu me preparo para falar com sensibilidade, com cuidado? Porque vocês podem me dizer, Marcela, esse é um tema difícil para mim. Eu não queria tocar nesse assunto. Aí vale você refletir. O quanto é importante para aquela criança que confia em você, que tem um vínculo com você, que você se aproxime e converse. Se você sentir que você não consegue falar, realmente é algo que precisa ser trabalhado no âmbito terapêutico. Tem a ver com a sua história, tem a ver com as dificuldades que você viveu. Agora, se o que está mais em questão é um medo de como vai ser para a criança, eu espero que ao longo da aula, com os exemplos que eu estou dando, a gente possa perceber que é possível. Em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível e que é uma forma importante de cuidar. Por isso que é tão bom a gente se preparar, porque infelizmente a violência sexual na infância é muito frequente e nós, como profissionais, podemos nos deparar nos mais diferentes espaços de atuação com uma criança precisando do nosso cuidado, que vai confiar na nossa relação, nosso vínculo de segurança e de proteção. A ideia primeira é construir um espaço que ela se sinta segura, né? Não perguntar na frente de todo mundo. Um erro que às vezes a gente faz é primeiro chamar a família, perguntar para a família, né? E aí ela vai ter medo. Se ela tem medo de contar para a família, ela vai ter medo de a família ter dito alguma coisa ou de ser punida. Muitas crianças acreditam que se falarem vão ser punidas. Então eu chego, eu vejo que a criança está diferente, eu chego e vejo um espaço onde ela possa ficar confortável e que tenha privacidade. E aí transmitir confiança, que ela pode me contar o que está acontecendo e que eu sou alguém que quer que ela se sinta segura, que ela se sinta protegida, que ela receba cuidados, que muitas vezes os adultos fazem coisas erradas, mas que é papel de outras pessoas adultas, né? Que as crianças sejam protegidas desses erros. E que a gente está lá para conversar sobre isso, sobre como que ela tá, se ela tá sentindo medo, se ela tá sentindo que tem algo fazendo mal, algo errado acontecendo. A gente precisa evitar reações que, como é que eu posso dizer, são consideradas até naturais por nós, né? Como gera incômodo, gera indignação que a violência aconteça, vamos imaginar que a criança nos conte. Aí a gente faz assim, que horror! Essa reação de susto, de espanto, inibe a criança, né? Muitas vezes ela está imersa naquela situação, é alguém próximo, é na casa dela. Se ela vê uma reação de horrorização, ela vai achar que tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa suja, feia, horrível comigo. Ou foi horrível eu contar isso. Ou às vezes a gente fica inseguro porque ela tá contando e a gente acha um tema delicado que vai envolver a família, que vai envolver o conselho tutelar e fala assim: você tem certeza? Tem certeza que aconteceu isso?
Mas você não tá inventando, né? Você tem certeza? Gente, nunca, em qualquer idade, nunca, se uma pessoa conta pra você sobre uma situação de violência, você tem uma reação de desacreditar, de questionar, de duvidar. É muito difícil falar sobre isso. E quando alguém duvida, essa dificuldade vai se agravando, a violência vai se intensificando. Outra coisa que parece muito espontâneo e natural a gente fazer é: conta pra mim, eu prometo que eu não vou contar pra ninguém, eu vou guardar segredo. Conta pra mim? Não. Por quê? Porque caso seja uma violência, a gente vai contar. É nosso dever contar. Mas assim, conta pra mim, é importante que eu saiba se você tá precisando de algum cuidado, de alguma atenção. Eu vou tomar cuidado e vou conversar com você sobre o que nós podemos fazer juntas. Né? Conversa comigo que a gente pensa juntas em como lidar, o que é preciso fazer. Não prometer para a criança que não vai contar para ninguém. Porque a criança já está passando por uma série de violências, por uma série de conflitos, e aí você também não age de acordo com a confiança que ela teve em você, de que você não falaria nada, entende? Isso acontece, ou então você vai até o conselho tutelar, telefona para a família sem contar para a criança. Então é importante contar antes: olha, o que você está me contando foi um erro muito grande de tal pessoa. Por isso eu preciso fazer um telefonema e falar com pessoas que são responsáveis por acompanhar esses erros para que eles não aconteçam mais. Eu preciso falar também com a sua família, porque você é criança e a criança precisa ser protegida. Então, se eu for ligar para a família, explicar para a criança. Se eu for ligar para o conselho tutelar, explicar para a criança. Se eu for falar com a diretora da escola, explicar para a criança. Então, assim, conversar não é fácil. Mas imagine como que a criança está imaginando que ela pode ser punida, que ela pode ser desacreditada, que tem algo errado no que ela está sentindo, que tem algo que sente culpa. Então, transmitir a ela: olha, eu vou fazer o que é possível para você se sentir segura. Você é criança, o importante são os cuidados, o importante é que seus direitos sejam protegidos. Outra coisa que a gente faz muito e fala assim: eu prometo que agora vai dar tudo certo. Prometo que vai ficar tudo bem. Gente, talvez a partir daí a criança passe por um momento bem difícil, um momento de situações difíceis na família, um momento em que ela vai precisar fazer depoimentos, um momento em que ela vai precisar falar de algo que foi muito dolorido, um momento que talvez o agressor resista em se distanciar. Muitas dificuldades podem acontecer. Prometer que vai ficar tudo bem, é mais algo que a gente fala para lidar com a nossa angústia do que uma forma de transmitir segurança para a criança. Né? Ao invés de falar vai dar tudo certo, a gente fala: olha, eu vou estar aqui. Se alguma coisa difícil acontecer, a gente vai falar sobre isso, vai pensar juntos no que fazer. Eu vou colocar abaixo um slide com essas recomendações que eu fui comentando e também um vídeo de uma abordagem muito adequada de uma professora que notou que a criança estava diferente, se aproximou dessa criança, conversou com ela. Então é legal também a gente assistir exemplos construtivos, né? Então eu coloco abaixo as recomendações do vídeo e logo volto para falar mais sobre a prevenção à violência sexual.